Olá, pessoal! Nós estamos aqui para mais uma aula do CIT 2025. Eu sou a Ana Clara, sou acadêmica de Medicina e secretária da Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular. Estou aqui com os meus colegas. Meu nome é Maria Clara, sou diretora de atividades práticas da Liga. Meu nome é José Cláudio Lário Júnior, eu sou o diretor científico da Liga. Nós hoje temos duas convidadas muito especiais, a doutora Helena Barroso e a doutora Natália Pavone. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar sobre um tema que está muito em alta, que são as cardiomiopatias ou miocardiopatias. E ter ao meu lado a colega que me acompanha na residência de clínica médica, a doutora Natália. É um prazer enorme agradecer o convite dessa liga que toca os nossos corações. A gente que agradece. Agradeço também o convite, muito obrigada e que seja um bom papo. Doutoras, para começar, frequentemente nós temos dúvidas sobre quando usar o termo cardiomiopatia e miocardiopatia. Para começar, a gente poderia definir o que é uma cardiomiopatia, por favor? Sim, eu acho isso muito importante, porque muitas vezes esse termo é incorretamente utilizado até por pessoas que já têm uma formação em graduação mais elevada. Então, a gente utiliza cardiomiopatias ou miocardiopatias para aquelas doenças que são primárias do nosso coração, e geralmente essas doenças são um grupo heterogêneo. E você tem que excluir nessa conceituação, que essa alteração do músculo cardíaco seja em decorrência a uma pressão arterial elevada, a uma doença isquêmica do coração, a uma valvopatia ou mesmo uma doença que nasceu com essa pessoa, como uma cardiopatia congênita. Então, a gente vai usar o termo cardiomiopatia ou miocardiopatia para um fenótipo dilatado, hipertrófico e assim por diante. Quando a gente tem uma doença do miocárdio secundária a alterações hemodinâmicas, por exemplo, um aumento de pós-carga, uma hipertensão clinicamente não controlada, uma hipertrofia em decorrência de uma estenose de uma válvula, e a gente usa o termo cardiopatia. Então, é uma cardiopatia isquêmica, uma cardiopatia valvar, uma cardiopatia congênita e uma cardiopatia hipertensiva. Lembrando que o cardiomiopatia fica reservado para doenças primárias, que a gente vai discutir mais adiante. Acho que é muito importante diferenciar, né? Principalmente na prática, porque cardiopatia é tudo que envolve o coração, né? E cardiomiopatia é um distúrbio miocárdico, né? Então, começa diferenciando esses termos para a gente estudar a coisa certa. Perfeito. E a senhora comentou sobre os fenótipos. Eu queria saber como é que a gente pode fazer a classificação desses fenótipos de um jeito correto, porque eu sei que isso vai determinar a conduta do médico, né? E é muito importante essa classificação. Muito bem. Então, a gente classificar doenças heterogêneas dentro do mesmo saco é difícil. Mas é muito importante a gente fazer essa classificação nosológica, como a nossa pré-doutora comentou, a nossa ligante, porque isso facilita a abordagem terapêutica e até um preenchimento de um formulário, de uma perícia que você está fazendo. Você deve utilizar os termos corretos. Então, hoje em dia, as grandes escolas de cardiologia nacionais e internacionais têm dado preferência para a diretriz europeia, que foi publicada em 2023. E eu vou passar para a doutora Natália agora expor para a gente como que é essa classificação, depois a gente complementa alguma coisa. A brasileira era mais antiga, né? Então, agora a gente segue mais a sociedade europeia. Então, ela divide em 5. Então, a gente tem a cardiomiopatia dilatada, a hipertrófica, restritiva, a ritmogênica, que era a antiga ritmogênica do ventrículo direito, e a cardiomiopatia não dilatada do ventrículo esquerdo. A última é mais para abranger os fenótipos intermediários que não estão envolvidos nos outros fenótipos. Perfeito, doutora. E lembrando, pessoal, que uma cardiomiopatia ela é dilatada quando predomina um aumento da cavidade ventricular. No caso, a gente vê mais o ventrículo esquerdo. Ela é hipertrófica quando a gente tem uma hipertrofia dessa camada muscular. Ela é restritiva quando a gente tem uma limitação do enchimento dessa câmara de forma importante.
Ela é chamada de arritmogênica quando a gente tem um preenchimento de ventrículos por tecido fibroso ou gorduroso, formando pseudoaneurismas, o que leva a alterações reentrantes, permitindo arritmias e outras alterações. E no balaizinho de gato final, a gente pega aquelas doenças onde o coração não está dilatado, mas existe uma disfunção contrária. Então, esses 5 tipos, como a doutora falou agora, tem sido muito destaque dentro da parte acadêmica, e a gente gostaria que vocês tivessem essa noção. Antigamente, a gente colocava como 5ª categoria, doutora, um balaio de gato que incluía periparto, Takotsubo, entre outras. Mas eu acho que essa classificação ela fica mais ajustada. E essa classificação traz justamente uma grande coisa, que eu, como eletrofisiologista, prezo bastante. Ela retira as canalopatias de dentro dessas cardiomiopatias e ela nos mostra que os fenótipos acabam se entrelaçando. Às vezes, eu tenho uma paciente que faleceu recentemente, que tinha uma cardiomiopatia dilatada, hipertrófica, e evoluiu com a forma dilatada. Então, a gente muitas vezes tem uma penetração desses fenótipos. Então, isso é muito importante nessa nova diretriz, nos ajuda a conceituar e principalmente a entender melhor esses tipos. Compreendemos, doutora. A respeito da questão das cardiomiopatias, como que as doutoras no serviço e na atenção de saúde, pensando em todos os princípios, tanto primário, secundário e terciário, como que pode ser feito esse diagnóstico no dia a dia das cardiomiopatias? Bom, a gente tem que pensar que alguns pacientes vão ser assintomáticos, só que a gente tem alguns sintomas que fazem a gente pensar em cardiomiopatias. Então, mais comumente, dispneia, dor torácica, palpitações e síncope. E algumas alterações de exames. Então, algumas alterações no eletro, detecção acidental de algum sopro, faz a gente pensar nisso, né? Sintomas como insuficiência cardíaca leva a gente a pensar em algumas alterações. Perfeito. Então, o diagnóstico, ele leva em conta um tripé. E como vocês sabem, a gente enfatiza muito isso para vocês na graduação, como é importante a formação em semiologia, notadamente a cardíaca, que é muito rica. Então, como a doutora Natália falou, a gente leva em conta a presença de sintomas, em segundo lugar, os achados de exame clínico e exames complementares, e em terceiro lugar, uma história familiar, onde a gente pode ter uma história já de uma cardiomiopatia detectada por uma genotipagem ou por uma alteração de um exame complementar, ou mesmo a morte súbita familiar. Então, isso faz com que o nosso estetoscópio fique preocupado, a nossa cabeça sempre se preocupe, será que aí não existe uma doença primária do miocárdio? Compreendemos. Então, digamos que aquilo que a gente vê ainda no ciclo básico, em algumas universidades no ciclo clínico, vai ser algo fundamental no tocante à questão do diagnóstico, algo que nos aparenta ser simples, tem uma profundidade e tem uma importância que nos é indescritível. Perfeito. A formação acadêmica de vocês, principalmente a básica, onde a gente faz a ausculta cardíaca, pulmonar, onde vê todos os sistemas, principais sinais semiológicos, ela é muito importante, porque é ela que vai, na suspeita clínica, te direcionar para procurar uma quarta bulha cardíaca, um sopro ejetivo aórtico. Ela vai te lembrar que existem manobras que podem evidenciar a doença. Ela vai mostrar uma alteração na pressão arterial, ou mesmo outros diagnósticos diferenciais. Perfeito. Eu gostaria de saber que a gente tem o costume de querer fazer uma receitinha de bolo, né? Tipo, suspeitei, então eu vou lá e peço isso. Teria alguma coisa assim que eu não posso dispensar de forma alguma em um paciente que eu estou suspeitando de miocardiopatia? Eu acho que a coisa que você não pode dispensar nunca é uma boa história clínica, uma anamnese, tá? Principalmente nos mais jovens, e um bom exame clínico, levando em conta toda a parte de palpação, ausculta, aferição da pressão arterial, mas o eletrocardiograma, eu falo muito com os nossos residentes de clínica médica, ele é fundamental. A gente tem um instrumento na nossa mão que está alterado, por exemplo, na cardiomiopatia hipertrófica em mais de 90% dos casos. Então, é um instrumento de fácil execução, tem na maioria dos ambulatórios que vocês vão
participar deles como um corpo clínico adicional, seja na atenção primária, secundária, terciária. Então, olhos firmes no eletrocardiograma, porque a maioria deles tem alterações mesmo em pacientes assintomáticos, como a doutora falou, principalmente na repolarização ventricular. Então, sempre estejam atentos. E a gente tem hoje o eco, que pode ser feito até à beira do leito, né, doutora? Sim. Que nos leva também à suspeita diagnóstica. Uma boa radiografia de tórax nos leva a aumentos de área cardíaca na forma dilatada, sinais de congestão pulmonar passiva. Então, é um pequeno quebra-cabeça, mas que o que não pode faltar é uma boa história clínica e avaliação do eletro feita de forma bem minuciosa. Sobre a cardiomiopatia dilatada, muita gente acha que ela é como se fosse um sinônimo, né, da insuficiência cardíaca, mas ela é mesmo esse sinônimo ou ela engloba mais coisa do que só a insuficiência cardíaca? Não sei se a doutora Natália concorda. A cardiomiopatia, na sua forma dilatada, geralmente, ela é caracterizada como uma dilatação do meu ventrículo, particularmente o esquerdo, sem que haja uma sobrecarga nem de volume e nem de pressão. Então, já exclui hipertensão arterial, como a gente falou, doenças isquêmicas, cardiopatias congênitas e valvopatias. E, geralmente, eu já tenho uma alteração na função desse ventrículo, é menor que 50%. Então, a gente vai englobar aqui a levemente reduzida, que pode ser assintomática, com alteração só de um peptídeo natriurético, ou já engloba também a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E o interessante, como você falou, que ela é uma doença que envolve coisas que vêm do lado de fora e coisas que estão dentro da gente. Então, tem doença genética, que pode ser familiar ou não, quando acomete mais de um membro da família, mas pode ser adquirida. E hoje em dia a gente mistura as duas coisas. Às vezes a pessoa tem um genótipo propício e aí você vem com um trigger ambiental como uma gravidez e desenvolve uma cardiomiopatia. Então a gente tem causas que são genéticas, que a gente pode ver através do estudo dos nossos cromossomas, e existem formas adquiridas. Eu gostaria de ressaltar hoje, falo muito com as minhas alunas, é o uso do anabolizante nos jovens e nos idosos que querem se tornar jovens novamente. Então, essa droga hoje ela tem sido imputada na dilatação do coração, em arritmias graves, em combinado com outros fatores, como, por exemplo, desidratação para ter um corpo ideal na hora da competição, calor excessivo, uso de cafeína em excesso, álcool, a gente pode ter uma morte súbita. Então, drogas para tratamento de câncer, por exemplo, podem gerar fenótipos dilatados. A doença de Chagas, que dá nome à liga de vocês, é uma causa infecciosa, juntamente com viroses, como a Covid-19, cuja pandemia nos mostrou que o miocárdio pode estar comprometido juntamente com outros órgãos ou até isoladamente. Então, a cardiomiopatia, no seu fenótipo dilatado, é uma doença que está frequente, e a gente, para chamá-la de idiopática, a gente tem que excluir todas as possibilidades diagnósticas, tá? Nós tivemos, né, um caso que a gente atendeu que era secundário à dengue, né, doutora? Perfeito. E com uma alteração na contração segmentar, sem uma disfunção sistólica importante, e com a fração de ejeção em torno de 48%. E a dengue é muito frequente na nossa região. E a gente, às vezes, esquece. O paciente pode se apresentar com palpitações pós-dengue ou até com uma perda de função sistólica já com a fração de ejeção reduzida, tá bom? Então, muito bem lembrado. O hipotiroidismo e o hiper também, que são distúrbios metabólicos, podem causar insuficiência cardíaca de alto débito, insuficiência cardíaca sistólica, sempre lembrar. Muitíssimo interessante saber que é algo endêmico, não apenas aqui da nossa região noroeste paulista, como algo endêmico nacionalmente, vai ter uma influência em uma cardiomiopatia. Isso, inclusive, é algo que eu até desconhecia. Perfeito. A respeito. E lembrar, doutor, que nós somos um país endêmico para Chagas. E muitas vezes a gente nem contribui com essa doença no nosso currículo básico. Ela pode vir numa forma aguda, numa forma que fica entre parênteses indeterminada, pode evoluir com uma forma cardíaca, seja ritmogênica ou dilatada, e a gente pode ter, inclusive, a forma intestinal da doença gastrointestinal, com megacolo e megaesôfago. Eu queria saber se, em todos os casos, quando a gente vai fechar um diagnóstico, tem necessidade da ressonância magnética? Qual que é a importância dela?
A gente até pegou um caso essa semana, inclusive a gente, chegando aqui, a gente estava comentando, um paciente com um quadro de síncope não explicado, tinha um eletro sugestivo de uma cardiomiopatia, fez hipertrófica, né? Fez um ecocardiograma, tinha uma espessura de 11, que não dá para definir, porque pelos guidelines é uma espessura maior que 15, né? Não tinha um histórico de morte súbita, mas esse é um caso que a gente estava discutindo sobre a importância da ressonância, né? Que a gente ficou em dúvida, não fechava os critérios, só que tinha uma clínica bem sugestiva e um eletro bem sugestivo. Muito bem lembrado, a gente estava comentando isso antes da gente vir. E eu acho muito importante que essa espessura do septo na diástole, ela nem sempre determina um diagnóstico, tá? Mas é uma boa forma, quando eu tenho uma pessoa com um septo muito hipertrofiado, que não é uma hipertensa, não tem uma valvopatia obstrutiva, eu sempre tenho que pensar em cardiomiopatia hipertrófica. Esse caso, a gente tinha no eletro sinais de hipertrofia ventricular esquerda, sinais de sobrecarga atrial esquerda, alterações da repolarização, e a gente chamou atenção para a presença de ondas Q patológicas em parede inferior e lateral. Então, o que você está falando, peça ou não ressonância? As diretrizes atuais falam que se a gente tiver condições, a ressonância é muito importante. Não só para a gente selar um diagnóstico como esse caso, mas fazer o diagnóstico diferencial das chamadas fenocópias, que são doenças que têm hipertrofia de septo e elas se enquadram em outro padrão que não na cardiomiopatia hipertrófica autossômica dominante, como a gente conhece. Então, por exemplo, uma amiloidose cardíaca, uma doença de músculo, uma doença de depósito, tá? Então, a ressonância magnética, hoje, é um instrumento muito importante. E foi ela que fez evoluir muito o tratamento e abordagem diagnóstica e prognóstica de uma cardiomiopatia. É muito bom, muito importante. Se nós tivéssemos que pensar em questão de diagnóstico em si das cardiomiopatías gerais, a gente poderia, no caso, vir a pensar nesse quarteto, que envolveria a questão da história clínica, do exame clínico, e do eco e da ressonância. Vocês diriam que são os 4 pontos fundamentais? Sim, são pontos fundamentais. E hoje em dia, quando a gente tem disponível, apesar de ser uma técnica cara, eu fiz uma recentemente, ficou em 4.500. A gente pode até estudar os genes desse paciente, né? E, às vezes, fazer até uma coisa mais profunda, que é o exoma, uma forma mais profunda de estudo genético. E quando a gente faz isso, quando a gente quer acompanhar os parentes consanguíneos dessa pessoa portadora de uma cardiomiopatia, ou quando a gente quer detectar um gene maligno, que é aqueles genes que estão mais ligados à morte súbita, no caso da cardiomiopatia hipertrófica, da dilatada. Então, a genética também, ela tem se mostrado um instrumento bom, ela está disponível em grandes escolas pelo SUS, então eu acho que é uma coisa que também complementa, igual você falou, a estrutura química, a estrutura de diagnóstico complementar, que é a análise genética. Sobre a questão da cardiomiopatia ritmogênica, para suspeitar dela, a gente tem que levar em conta os mesmos sintomas que a doutora tinha falado antes, ou tem alguma coisa característica dela para a gente se atentar? Porque eu não sei vocês, mas eu acho ela uma das, sim, mais difíceis para você. Sim, até porque, né, doutora Natália, ela foi estudada em países italianos inicialmente, em ciclistas que apresentavam morte súbita, e quem chamou a atenção para a gente são os patologistas, que a gente esquece. O quão importantes os patologistas são para o desenvolvimento clínico, diagnóstico e prognóstico das doenças. Então, as cardiomiopatias, a gente teve o alerta dela no século XIX, falando, esse miocárdio está doente, essa pessoa não tinha pressão alta, não tinha nada, e ela tinha um miocárdio doente, com fibrose ou com alteração gordurosa. Então, é muito importante conhecer a cardiomiopatia ritmogênica. Anteriormente, ela era conhecida como displasia ritmogênica do ventrículo direito. Hoje, na nova diretriz, a gente chama de cardiomiopatia ritmogênica do VD, do ventrículo direito. Eu acho que devia ser só cardiomiopatia ritmogênica, porque ele não acomete só o ventrículo direito. Ele acomete ambos os ventrículos e, às vezes, até o VE preferencialmente. Então, essa doença, ela foi vista em ciclistas italianos, é uma doença de pacientes jovens e eletrocardiograficamente ela se manifesta por alguns padrões. No exame físico, geralmente a gente tem indivíduos jovens com história familiar de morte súbita,
né? E com alterações que a doutora vai falar no eletro agora. No eletro a gente pode ter algumas alterações, então bloqueio de ramo direito, incompleto, a gente pode ter um QRS prolongado, extrasístoles ventriculares, e isso vai ficando cada vez mais fácil para ter uma arritmia, né? Uma arritmia ventricular e aí, consequentemente, uma morte súbita se não for visto antes, né? E é interessante que no Wolff-Parkinson-White, ou na pré-excitação ventricular, a gente tem um intervalo PR curto. Na arritmia do ventrículo direito, a gente tem a onda epsilon, que é no final do QRS e que é a passagem do estímulo por aquela zona alterada, que ao invés de cardiomiócito, tem fibrose e tecido gorduroso. Então, essa onda epsilon, ela não é patognomônica, mas nos chama atenção para essa displasia. Igual a doutora falou, as paredes mais acometidas são de V3 a V6, que mostram mais ventrículo direito, com graus variáveis de bloqueio e geralmente ondas T negativas. E quando a arritmia vem, geralmente ela é da via de saída do VD, que é a região mais comprometida. Então, são extracístolos de vias de saída do VD, que podem aparecer até num simples eletrocardiograma de repouso, mas às vezes na monitorização Holter, a gente pega taquicardias com morfologia de via de saída de ventrículo direito. E às vezes essa cardiopatia, ela pode ser resolvida somente com a implantação de um dispositivo cardíaco eletrônico no coração para evitar a morte súbita. Interessantíssimo a respeito dessa explicação anteriormente. As doutoras mesmo comentaram a respeito que foram feitos estudos na Itália com ciclistas, porém aqui na prática nacional, com o público nacional, quem são as pessoas que vocês veem que possuem essa cardiomiopatia ritmogênica? Então, é muito importante essa pergunta, porque eu sempre falo com meus residentes que nessa cardiomiopatia, às vezes você não tem nada. Eu avaliei um filho de um colega que, inclusive, estava na faculdade, jogando futebol até de forma competitiva, e ele tinha extrasístoles. E quando ele foi fazer um check-up de rotina para tirar um atestado para entrar na atlética, eles viram estas extrasístoles. Quando eu fiz o eletro, eram arritmias de via de saída do ventrículo esquerdo. Eu fiz um teste ergométrico nele. Durante o teste ergométrico eu não desencadeei nenhuma arritmia importante. O Holter de 24 horas mostrava uma frequência um pouco maior do que o habitual dessas arritmias monomórficas. E aí eu fiz o eco, não mostrou nada. E quando eu fiz a ressonância magnética cardíaca, eu fiz o diagnóstico da cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, com predomínio de VD. Então eu acho que não é só o exame clínico, a história familiar. No Brasil, a gente tem que atentar para essas alterações eletrocardiográficas. Lembrando que essa cardiopatia é uma principal causa de morte súbita em atletas jovens, tá? Fora do Brasil. Aqui a mais frequente é a cardiomiopatia hipertrófica na sua forma obstrutiva. Nas pessoas mais velhas, sempre pensar em coronariopatias, tá? Doutora, sobre o dispositivo que você tinha dito, os dispositivos elétricos implantáveis, o que são eles e quando que a gente indica, né, o implante deles? Bom, então, a gente fala de cardiodesfibrilador implantável, né? Então, é um dispositivo eletrônico que é conectado ao coração por eletrodos e a gente tem algumas indicações. Então, na prevenção secundária, o paciente já tem uma história de morte súbita, então ele tem indicação de, implantação. Então, eles sobreviveram a uma parada cardíaca, teve uma morte súbita abortada, ou na prevenção primária, então, com aqueles pacientes que têm um alto risco de morte súbita, aqueles que têm uma fração de ejeção menor que 35%, mesmo depois de 3 meses com tratamento otimizado, tem uma história familiar de morte súbita, aqueles que têm um septo maior ou igual a 30 milímetros, então, esses pacientes têm uma grande indicação, do cardiodesfibrilador implantável. Muito bem. E a gente lembra que o cardiodesfibrilador implantável, ele é um marca-passo, certo? Só que esse marca-passo tem a finalidade prioritária de abortar uma arritmia ventricular através de pulsos de eletricidade dentro do coração. Então, esse dispositivo ele pode vir ou não associado a um marca-passo para corrigir também a bradicardia. E é um dispositivo hoje que tem várias formas de implante mais modernas. E o CDI, a pessoa fala, nossa, mas vou tomar um choque. Muitas vezes a pessoa toma um choque até acordado. Tá? E existe hoje em dia uma indicação muito precisa para a colocação dos CDIs, como a doutora falou, principalmente pela fração de ejeção.
E na cardiomiopatia hipertrófica existem scores para a gente ver isso. Um dos scores mostra a atividade de fibrose no coração pela ressonância. Quando você tem muita fibrose no coração pela ressonância, isso é visto através da técnica do realce tardio, utilizando um marcador dentro do sangue, um contraste. Quando tem mais de 15%, a chance desse indivíduo fazer uma morte súbita cardíaca é grande. Quando ele tem taquicardias ventriculares sustentadas ou não, o Holter, quando ele faz o diagnóstico muito precoce, como a doutora falou, quando o septo é muito hipertrofiado, levando à forma obstrutiva, com obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, o CDI é uma grande opção terapêutica dentro das cardiomiopatias, notadamente a dilatada com fração de ejeção reduzida e a hipertrófica com scores de risco elevado para a morte súbita. E é frequente essa escolha de tratamento, doutora? A senhora vê bastante no seu dia a dia, nos atendimentos? Olha, não é frequente, mas é uma forma de tratamento que está se tornando cada vez mais frequente, porque hoje em dia a gente faz o diagnóstico da suspeita de morte súbita com muito mais facilidade, principalmente com técnicas como monitorização de Holter, estudo eletrofisiológico, que é o estudo da arritmia dentro do coração. Na cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, muitas vezes o CDI está indicado, e nas canalopatias também. Então, eu tenho visto recentemente muitos pacientes com desfibrilador implantável no seu corpo, e a gente tem até normas de condutas e diretrizes. Será que esse paciente pode chegar perto de um micro-ondas? Será que ele pode dirigir? Então, hoje esse universo está bem ampliado e essa técnica está mais difundida, sim. A respeito até desse próprio dispositivo mesmo, também é um dispositivo que eventualmente para o paciente acaba que a princípio não é esclarecido, também pode gerar esse susto. Você afirmou a respeito do micro-ondas. Imagina, por exemplo, o paciente pensar, nossa, será que eu posso viajar? Será que eu posso passar no detector de metais do aeroporto? Será que eu posso me submeter a algum exame de imagem? Você sabe, doutor, que isso gerou uma síndrome de medo com relação ao cardiodesfibrilador implantável, porque esse aparelho, por mais sofisticado, especializado que ele possa ser, ainda podem existir algumas interferências do meio ambiente e disparar um choque inapropriado, o que pode levar a uma neurotização dessas pessoas. Eu tive um paciente que ele optou, ele tinha uma cardiomiopatia ritmogênica do V dele e falou, doutor, eu quero tirar o desfibrilador. E isso é uma decisão compartilhada, porque hoje a medicina ela não é soberana. Não é porque a guideline indica que a gente não tem que conversar com o nosso paciente, igual você falou. Será que esse desfibrilador não vai funcionar como uma doença? E a gente sabe hoje que a morte súbita cardíaca na cardiomiopatia hipertrófica, ela é em 3 a 4%, e quando bem tratada, com beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio ou outras drogas, gira em torno de 1%. Então, isso tem que ser discutido com o nosso paciente, com a sua família, se for uma criança principalmente, porque não é uma terapia de fácil aceitação e ela não está isenta de complicação, tá bom? Como todo marca-passo ou dispositivo cardíaco eletrônico implantável, é uma nova doença que o paciente adquire. Mas se valer a pena e o risco for grande, a gente tem que lutar pela implantação. Sobre os atletas que têm cardiomiopatia hipertrófica, eles precisam deixar de fazer as atividades esportivas deles? Eles precisam? Antes isso era muito falado, né? Era contraindicado totalmente, os atletas não podiam fazer nada. Agora, na Sociedade Europeia, soltou que o exercício moderado é seguro. Então, caminhada, bicicleta. E o exercício intenso ainda é contraindicado na maioria, mas ele é discutido individualmente. Cada paciente vai ter uma indicação. Perfeito. Tem que avaliar scores, né? Sim, a gente tem os chamados scores de risco para morte súbita cardíaca, principalmente na cardiomiopatia hipertrófica, porque geralmente os sintomas são esforço induzidos, tá? Então, muitas vezes a gente faz um teste ergométrico ou um teste cardiorrespiratório para ver se existem arritmias graves desencadeadas pelo esforço, se a pressão arterial cai durante o exercício. A gente vê também na ressonância a quantidade de fibrose, a espessura de septo. Então, se a gente tem um paciente de baixo risco, por exemplo, uma cardiomiopatia assintomática, e que o indivíduo nem tem uma manifestação fenotípica, ele tem só um genótipo, e esse genótipo não é maligno, pode fazer de tudo, inclusive atividade competitiva. E antes a gente, igual a doutora falou, barrava um atleta profissional sem submetê-lo a esse score.
Se o risco for intermediário, atividades moderadas estão liberadas. E se o risco for grande, atividades leves estão moderadas, de preferência sob supervisão. No Dante Pazanese, a gente tem uma equipe de reabilitação fantástica, então eles são reabilitados, porque a gente sabe que quando a gente tem um coração periférico bom, o coração central ele diminui complicações, melhora a qualidade de vida, o grau de dependência dessa pessoa e a cognição. Então, eu acho que exercício físico tem que estar presente em todas as cardiopatias, desde que não esteja em classe funcional muito elevada, 3 e 4, tá? Então, isso é muito importante e é uma coisa que veio por terra, como a doutora falou. Isso anteriormente era um estigma. Eu tenho um paciente que tem uma miocardiopatia apical, chamada forma de Yamaguchi, e ele está hoje com 72 anos, eu acompanho desde os 40 praticamente, desde que eu vim para Araçatuba, e ele faz de tudo sem nenhum problema, porque a maioria das formas de cardiomiopatia hipertrófica tem uma evolução boa. 2/3 são obstrutivas, mas 1/3 nem obstrutiva é. Ela pode se manifestar no septo, pode se manifestar na ponta, na parede lateral. Então, como você falou, não existe uma receita de bolo nesse caso. A gente precisa ver o paciente, estratificar. E outra coisa que você falou, atletas às vezes têm cardiomiopatia, né? Tem hipertrofia de septo. E a gente até fala em cardiomiopatia do atleta. Então, como é que a gente faz para diferenciar isso? Então, é muito importante, né, saber se aquele atleta tem uma hipertrofia, porque ele faz muita atividade, uma atividade de endurance, ou faz um esporte muito excessivo, ou se ele tem uma cardiomiopatia hipertrófica. E as duas coisas podem vir juntinhas. Às vezes ele tem uma base genética, fazendo o esforço, isso se desenvolve. Então, a gente sempre fala que o exercício é uma curva em U, nem tanto, nem tão pouco. Quando a gente tem um atleta com septo hipertrofiado, a gente deve fazer a análise genética, a gente deve ver o eco e tentar descondicioná-lo para o exercício. Se isso regride, a chance de que seja uma cardiomiopatia, uma hipertrofia ligada ao exercício é maior, tá? E a respeito dessa questão do atleta mesmo, eu anteriormente... Eu fiz uma pergunta a respeito da questão do diagnóstico. Quando a gente pensa no atleta, óbvio que a gente está pensando no atleta de grande rendimento profissional, porém, para os atletas amadores, no tocante a esse acompanhamento, o que você recomendaria para o acompanhamento, pensando em investigar um acompanhamento de condicionamento cardiovascular do indivíduo? Então, você falou uma coisa muito interessante. Sabe por quê? A gente nunca sabe se o paciente vai abusar ou não do exercício físico. Eu conheço muitas pessoas de consultório que abusam excessivamente do exercício físico. Então, o atleta profissional, é lógico que ele passa por uma bateria de exames, mas vocês recentemente viram um grande clube que veio jogar no Brasil, onde o atleta, por cardiomiopatia hipertrófica, parou dentro do campo de futebol. Vocês viram isso recentemente. Então, mesmo passando por uma avaliação cuidadosa, com profissionais especializados na área, escapa um caso ou outro. Então, a gente tem que olhar com muito carinho, utilizando aquele tripé que a gente falou para vocês. E, principalmente, eu acho, o acompanhamento de um profissional de educação física, muitas vezes, é fundamental. Evitar o uso de substâncias estimulantes, principalmente cafeína em excesso. Eu falo muito isso com vocês, porque eu sei que vocês são jovens, vocês gostam de usar junto com a bebida alcoólica alguma coisa complementar rica em cafeína. Então, quando a gente vai treinar pesado, com cafeína junto, com estresse profissional, noite sem dormir, muitas vezes o resultado pode ser desastroso. Então, todo atleta que vai submeter a atividade física, seja ela profissional ou não, ela deve passar por um check-up com um clínico geral e, se necessário, encaminhado a um cardiologista. Fica claro para vocês? Eu acho Sim. que é importante. Sim. Com o aumento do uso dos anabolizantes, como a senhora tinha comentado, é necessário investigar isso ativamente? A senhora tem reparado um número de casos assim, maior de cardiomiopatia nesse público? A gente pega mais, né? Tem mais. Tanto que na Santa Casa, no passado, foi internado um paciente com insuficiência cardíaca, clínica de insuficiência cardíaca por abuso de anabolizante. Então, sempre que a gente vê um paciente jovem que tem algumas alterações de eletrocardiograma, uma clínica, a gente pergunta ativamente se está usando alguma coisa. Perfeito. E eles negam ativamente.
Você chega lá, tá aquele cara todo bombado, né? E ele, não tomo. E às vezes toma anabolizante animal, próprio para frango, para porcos, de uma forma sem nenhuma orientação médica. Lembrando que a única indicação é o hipoandrogenismo, que a gente fala com vocês na geriatria. Então, a gente tem que ter hormônios abaixo do normal, fadiga, indisposição, disfunção sexual, disfunção erétil ou mesmo do desejo. Então, como a doutora falou, não é uma coisa simples, ela tem que ser monitorada de forma ativa, traz problemas não só para o coração, mas também pode levar a um câncer na região de genital, né? Um câncer de testículo com prognóstico reservado. E, com o tempo, pode levar até alterações psiquiátricas. Então, eu fico muito preocupada com isso. Porque a pessoa quer manter aquela forma física, às vezes ela não consegue. Isso pode gerar depressão, ansiedade, entre outros distúrbios. E a gente vê bastante, né? O paciente chega no consultório já solicitando que a gente peça testosterona. E não tem nada de sintoma, virou um exame de rotina. E a gente acaba pedindo, principalmente a nível de convênio particular, porque nós somos tão pressionados para o paciente que está com o doutor Google e a doutora internet por trás, que a gente até pede na tentativa de convencê-lo de que ele tem uma testosterona normal, uma testosterona livre, total, e que não é necessário. Muitas vezes complementa até com outros exames e uma avaliação do urologista. Existem pessoas, aproveitando a demanda da questão dos anabolizantes mesmo, a gente também está vendo uma popularização dos esportes que envolvem a questão do fisiculturismo. Então, isso é algo que muito provavelmente vai ser... Vocês já veem isso e provavelmente verão ainda mais indivíduos cada vez ainda mais jovens, assim como nós vemos nas academias que nós treinamos. Indivíduos. Realmente, isso é uma norma hoje. Não só o homem, mas a mulher usando anabolizante e depois procura dermatologista porque está com alopécia, queda de cabelo, porque está com acne. Porque se a gente quiser benefícios muito intensos, sem esforços, junto, a gente sempre vai colher alguma coisa. Então, eu falo que o hormônio anabolizante, em qualquer sexo, seja até naqueles pacientes que estão em transição sexual, ele tem que ter acompanhamento, tá? Então, isso é muito importante, acompanhamento médico, indicação precisa e, principalmente, não visar somente a estética. Você falou uma coisa importante, até porque a gente vem de uma imagem pública que deixa os adolescentes e as crianças iludidos com esse falso conceito de saúde. Seria até possível dizer que, literalmente, quem vê cara não vê coração, né? A gente vê o que há de por fora, porém a gente tem um coração, coração que está doente. Perfeito, muito bem colocado. Doutora, quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Bom, então, a restritiva, né? Nos idosos, principalmente eu que quero geriatria, né? Então, ela costuma se apresentar de uma forma insidiosa. Então, muitas vezes ela é confundida com insuficiência cardíaca. E a disfunção diastólica, ela vai ser frequentemente progressiva, né? E pode levar à insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção preservada. Então... Muito bem lembrado. Quando a gente dá aula para vocês sobre insuficiência cardíaca, a gente lembra para vocês que o fenótipo mais frequente no idoso já é insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E no idoso a gente tem que lembrar de mieloma múltiplo e doenças sanguíneas, onde a gente tem proteínas amiloides que se depositam no interstício do coração, fazem com que o nosso coração não se relaxe bem. Então a gente tem um coração que não é nem dilatado, nem espessado, mas ele é rígido na diástole. Então, leva a sobrecarga dos átrios, a gente geralmente vê átrios muito grandes. Está ligada a um mieloma, eu já fiz o diagnóstico aqui em Araçatuba em 2 ocasiões, inclusive com a residência. E muitas vezes também é chamada forma por trânsito de retina na forma selvagem, que no idoso pode aparecer juntamente com alterações ortopédicas, como, por exemplo, síndrome do túnel do carpo bilateral, ruptura de um tendão. Então, a gente lembra, será que isso não é uma doença sistêmica, como a amiloidose? E a amiloidose pode se manifestar com uma miocardiopatia restritiva. Drogas também, por exemplo, drogas utilizadas para reumatismo podem levar a esse fenótipo restritivo e uma doença que é comum nas regiões tropicais, que é a endomiocardiofibrose. No Brasil ela é também frequente, mas o fenótipo restritivo é o menos comum. Acho que sem sombra de dúvida você menos viu, né, doutora? Foi. Tanto na graduação quanto na pós-graduação. Sim.
Nós temos algum percentual epidemiológico no tocante a qual que é o mais comum, menos comum? A gente tem uma ideia, né? Normalmente é difícil fazer uma análise epidemiológica, porque tem muitos casos que não são diagnosticados, tem muitos casos que passam com outras formas de doença, tá? Mas de uma forma geral, a cardiomiopatía dilatada, ela está em 1/200, se você for levar toda a gama, né? E nos estudos epidemiológicos do Brasil, e está inclusive na nossa sociedade publicado, 15% dos casos de insuficiência cardíaca que denotam internação hospitalar são decorrentes de cardiomiopatias dilatadas que não têm um fenótipo identificado, chamadas de idiopática. Na cardiomiopatia hipertrófica, 1 para cada 500, e hoje está aumentando, chega a quase 1 para 200, em locais que fazem um diagnóstico que tem eco, que tem ressonância, que tem genética. Nas cardiomiopatias restritivas, realmente é um fenótipo raro, e na ritmogênica, 1 para cada 2.000 até 4.000. Então, não é uma coisa a se desprezar, é um conhecimento necessário e uma bagagem que todos aqueles que vão seguir clínica médica, cardiologia e outras especialidades como reumato têm obrigatoriamente que conhecer, tá? Não é desprezível a doença, muito pelo contrário. Doutora, e eu gostaria de saber sobre a síndrome do coração partido que a gente aprende. Ela entra na classificação da cardiomiopatia porque teve essa nova classificação, né? Pela nova classificação, ela não entra. Então, a síndrome do coração partido, né, Takotsubo, ela é uma disfunção sistólica regional transitória. E justamente por essa transitoriedade, a ESC, né, que é a Sociedade Europeia, ela não recomenda sua classificação como cardiomiopatia. Muito bem lembrado isso, porque algumas pessoas não ficaram de acordo com essa exclusão do Takotsubo. Por quê? Muitas vezes essa alteração que ocorre em mulheres negras, multíparas, que têm hipertensão na gestação, elas podem se prolongar até um pouquinho mais. Eu tive uma paciente que se prolongou tanto que eu falei, será que isso não tem causa genética? Aí fizemos um estudo genético, ela tinha um irmão com manifestação de cardiomiopatia dilatada, era genética e familiar. Então, muitas vezes, a gente tem, igual a doutora falou, que usar essa classificação como um norte, uma direção, e não como uma algema. E essa cardiomiopatia periparto, hoje em dia, a gente tem tratado aqui com bloqueadores de prolactina. Isso tem trazido um avanço importante nessa cardiopatia, ainda com estudos pouco robustos. E geralmente ela desaparece mesmo, ela é benigna e ela acontece porque alterações hormonais e outras no período de final da gravidez e nos primeiros meses pós-gravidez. Então a gente acabou na última diretriz tirando, mas nas diretrizes anteriores ela estava presente. Eu estou falando da periparto ou da Takotsubo? Takotsubo. Desculpa, me confundi. Tá? Então, a Takotsubo é frequente em mulheres menopausadas, certo? E mulheres que têm um estresse muito importante. A gente tem uma alteração na contração segmentar, porque você falou Takotsubo, eu me confundi um pouco. E, geralmente, também tem caráter transitório. Mulheres que chegam ao pronto atendimento com uma síndrome típico síndrome coronariana aguda, quando a gente faz o CAT, as artérias estão normais, sem entupimento. Geralmente por liberação acentuada de catecolaminas e muitas vezes reversíveis, tá? E sobre a miocardite, ela se encaixa em qual das classificações de cardiomiopatia? Geralmente, quando a gente tem uma miocardite, que não leva à dilatação do ventrículo esquerdo, levando a alteração contrátil em uma parte do coração, uma parede ou mesmo difusa, a gente classifica como cardiomiopatias não dilatadas do VE. Por isso que essa diretriz nova da Sociedade Europeia tem boa assentação, porque com a Covid, com outras viroses e doenças infecciosas ou inflamatórias, a gente tem esse tipo de cardiomiopatia, a gente não tinha como classificá-las, porque ela não era dilatada, nem hipertrófica, nem restritiva e nem arritmogênica. Então, eu acho que essa classificação nos ajudou muito nesse ponto. E eu acho que o principal é igual a senhora falou, de não usar como uma algema, né? Por causa que a gente tende a querer isso, de colocar
Isso, de colocar num lugarzinho assim, isso é isso é aquilo. Sim, e muitas vezes o nosso paciente, ele não é uma doença, ele é um paciente com uma doença. Então, nunca se esqueçam, né? Diagnóstico, diagnóstico e diagnóstico está sempre na cabeça de vocês. Fazer uma boa história clínica, um exame clínico completo, usar os exames complementares para auxiliar e sempre estudar, voltar a estudar aquela doença para dar o tratamento mais adequado. E lembrar, acho que a realidade epidemiológica do Brasil é diferente da europeia, né? Então, por isso que a gente teve a nova diretriz brasileira sobre hipertrófica recentemente, né? Muito bom. Aí. Então, além da gente não poder utilizar um doente e colocá-lo dentro de uma diretriz, porque é um doente com uma doença, aquela diretriz nos norteia, nos ajuda muito, mas a gente não pode classificar com muita rigidez. Olha o que a doutora falou, os países, as raças, os sexos têm diferença epidemiológica para uma doença. Então, a gente vê, por exemplo, que um fenótipo é mais frequente no sexo feminino, na mulher negra, né, num país tropical. Então, olha quantas particularidades a gente tem quando a gente analisa uma doença num paciente nosso. Falando sobre o Brasil, qual que vocês acham, então, que é a maior dificuldade hoje para tratar as cardiomiopatias? Eu acho ainda que é o paciente chegar ao nosso consultório com alguns sintomas. Às vezes eles ignoram muitos sintomas, né? E acho que fazer o diagnóstico também é uma dificuldade. E uma vez feito o diagnóstico, oferecer para esse paciente a melhor abordagem terapêutica. E essa abordagem terapêutica, nem só como na cardiomiopatia dilatada, é usar os 4 fantásticos. Na cardiomiopatia dilatada com fração de ejeção reduzida, a gente usa os 4 fantásticos, mas tem que pensar em vacinação, em reabilitação cardíaca, em estudo familiar, se for uma causa genética, em orientação da mulher grávida que tem aquela cardiopatia, como que ela vai fazer? Ela pode engravidar? Existe a chance do neném nascer com a mesma doença? Uma paciente que teve uma periparto, ela vai desenvolver uma nova dilatação cardíaca na nova gestação? Então, essas são muitas dúvidas que as diretrizes vêm para nos nortear e com dados epidemiológicos que apoiam a prática clínica, que é a medicina baseada em evidência. Respondi essa pergunta? Desculpa, às vezes a gente divaga e não responde especificamente o que vocês perguntam. Tranquilo, quando as doutoras têm muito conteúdo, é fácil de digredir, pois a mente ela é muito fértil. Sim, com certeza. E a gente, às vezes, passa de uma pergunta para uma coisa adicional que a gente acha que pode conferir um conteúdo a mais e a gente se perde um pouquinho, né, doutora? A gente tinha comentado anteriormente sobre o CDI e eu queria saber se em algum caso a gente considera até mesmo o transplante cardíaco ou não é uma consideração? A gente considera, né? Assim, quando o paciente começa a não evoluir com melhora ou tem um grande risco de morte súbita, ele pode ser encaminhado para um serviço de transplante. Eu confesso que eu não tenho muita experiência nisso, mas acho que a doutora... Então, eu fiz a minha residência no Hospital de São Paulo, onde a gente tinha uma equipe de transplante muito importante e hoje a gente transplanta muito no Brasil. E as cardiomiopatias, na sua fase final, quando a fração de ejeção está bem reduzida e a gente utilizou já toda a terapêutica, inclusive a ressincronização cardíaca, nos casos de bloqueio de ramo importante, onde a gente já usou até, quando não possível, um BRA, um IECA, já usou nitrato associado à hidralazina, onde a gente tem, por exemplo, que usar até a digoxina ou um marcapasso, uma fibrilação, uma ablação da junção AV. Então, quando o caso não tem mais tratamento clínico, às vezes a gente tem que indicar para uma equipe, um heart team em insuficiência cardíaca, né? Para a gente saber, será que esse paciente tem os outros órgãos bons? Será que ele não é um candidato a um transplante cardíaco? E aí ele vai fazer toda a bateria de exames para saber se ele tem indicação ou não para o transplante, vai entrar nessa fila de transplante e às vezes vai conseguir um doador compatível. Por isso que eu falo sempre com vocês, doar é um órgão de amor. Tão importante quanto adotar uma criança, adotar um idoso. Tá? Então, quando a gente doa, e eu sou doadora em vida, espero que todos vocês também coloquem isso no documento de vocês, que a gente puder doar pele, órgãos visuais, coração, a gente deve doar, porque esse é um ato de amor que permite que com a sua morte a vida continue. Então, o transplante cardíaco no Brasil é uma realidade.
certo? As miocardiopatias são fontes importantes de internação por insuficiência cardíaca e transplante cardíaco. Então, a sua pergunta, ela merece muito crédito. Acho que vocês iam me perguntar alguma coisa sobre a perspectiva do tratamento das cardiomiopatias. Como a doutora falou, a diretriz europeia e a brasileira, uma sobre cardiomiopatias e outra sobre a cardiomiopatia hipertrófica, elas se fizeram importantes por quê? Porque tem muito avanço nessas doenças, não só para diagnóstico, mas como tratamento. Então, a gente acha que no futuro a genética vai estar aí como uma dosagem de um peptídeo natriurético atrial, que quando veio era muito cara, hoje a gente já faz de rotina nos pacientes que têm a condição de pagar o exame e ele já tem um preço muito acessível. Então, eu acho que a genética vai nos ajudar a tirar aquilo que é idiopático, vai passar aquilo para uma forma genética, familiar, rastrear pacientes com maior chance de morte súbita, utilizar mais o desfibrilador implantável, e hoje em dia já surgem medicações importantes para tratar a cardiomiopatia hipertrófica, como o Mavacantem, que ainda é cara, mas se você fizer toda a solicitação, você pode conseguir para o alto custo. A cardiomiopatia hipertrófica, ela tem uma forma obstrutiva, que é uma forma mais importante, porque existe um gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo, que é responsável por dispneia, dor precordial, morte súbita. Então, é uma droga que permite não contrair o coração. Ela impede que a actina se ligue à miosina, então melhora muito os sintomas. Eu acho que tem um futuro muito promissor. A gente também tem a destruição desse septo hipertrofiado através da colocação de álcool dentro da coronária ou mesmo ablação por radiofrequência. A gente pode dissecar esse músculo através de uma cirurgia cardíaca. Então, olha como que a cardiomiopatia melhorou o seu prognóstico e a sua abordagem. E a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida hoje, com os 4 fantásticos, a gente consegue equilibrar muito bem, diminuímos o uso de diuréticos de alça. Então, eu acho que o panorama pela frente, ele é bem animador, com mais diagnóstico, tratamento mais adequado e melhora prognóstica para esses pacientes. Você acredita também que esse tratamento, esse diagnóstico, ele também vai começar a ser mais difundido também? Se nós pensarmos na perspectiva de indivíduos que não moram em grandes centros, você acha que isso vai se capilarizando com o passar do tempo? Você esteve presente no congresso da SOCESP, não teve? Quantas mesas a cardiomiopatia ocupou? Então, a gente está difundindo o conhecimento, difundindo a educação médica continuada e até leiga as populações para que a gente possa cada vez diagnosticar mais as cardiomiopatias, independente do seu fenótipo predominante, manifesto, ver os pacientes que têm um genótipo, mas ainda não desenvolveram um fenótipo, e, principalmente, abordar de forma adequada e desmistificar, por exemplo, exercício físico em cardiomiopatia hipertrófica. Livrar, muitas vezes, um atleta que tem uma forma benigna de não poder seguir uma carreira profissional, que é o sonho da sua vida. Sim, a própria questão do exercício físico foi citada no próprio congresso mesmo, com uma palestra específica a respeito. Mesas redondas também ocuparam muito, né? E hoje a gente já vê até que já vem diretrizes novas aí no congresso nosso europeu. Então, olha como que está ocupando a formação acadêmica básica, a especializada, e mesmo o médico que já está formado há mais tempo, ele é obrigado a se atualizar, como eu. Sim. Você citou a respeito da questão que recentemente nós tivemos a diretriz de cardiomiopatia hipertrófica e nós tivemos igualmente as diretrizes da cardiomiopatia vindo da Sociedade Europeia. Quando vocês veem que vai ser a perspectiva de nós termos talvez uma nova diretriz, não apenas da hipertrófica, mas englobando as outras? Eu acho que com a vinda da hipertrófica atualizou muita coisa. Sim. Mas eu acho que seria importante que nós, brasileiros, nos movimentássemos, principalmente os especialistas na área, porque isso é muito importante, inclusive na parte da doença de Chagas e nas viroses com a forma dilatada da doença. E a hipertrófica na orientação do exercício físico e da terapêutica. Eu acho que isso é muito importante. Talvez a gente desperte mais cedo do que a gente imagina para uma nova diretriz brasileira de cardiomiopatias de uma forma geral.
Sim, regionalizar, né? Com a própria questão das chagas mesmo, que o paciente chagado, quando a gente não vai ver na perspectiva, é bem mais difícil a gente ver na perspectiva europeia, a gente vai pensar na perspectiva de um país tropical. Perfeito. E outra coisa que eu acho importante, muitas vezes as chagas não tem aquela evidência dos 4 fantásticos, igual a gente tem em outras insuficiências cardíacas com fração de ejeção reduzida. Então tem muitas particularidades, o tratamento etiológico na forma indeterminada ainda deixa muitas dúvidas, então as diretrizes, quando elas avançam, elas fornecem material para que a gente estude, domine e trate melhor os nossos pacientes. Eu acho que é isso. Foi muito especial pra gente vocês estarem aqui, foi muito enriquecedor. Eu sou muito grata por estar aqui com vocês. E nós queremos agradecer imensamente a presença de vocês. Eu que agradeço pelo convite, achei uma incrível. salva de palmas a todos aí, uma iniciativa muito boa. Agradecer a participação da doutora, que mesmo estando no início da sua formação em clínica médica, já mostra o interesse e uma concisão na discussão do artigo impressionante, aos olhos de vocês, querendo adquirir conhecimentos e principalmente participando da Liga, melhorando o currículo, e a instituição Unisalesiana por estar colocando um assunto tão importante na prática clínica de todos vocês. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. A gente agradece muitíssimo. Obrigada.